Hayom Yom do dia 23 de Adar 2. Hayom Yom de hoje, extraído de uma carta do Rebbe anterior, nos fala sobre a grande responsabilidade dos rabinos, dos guias espirituais, dos mestres e mentores, ou daqueles que têm que ser os orientadores da comunidade. E o Rebbe anterior, essa carta, ele dirige a um discípulo que atuava como rabino de uma congregação, de uma comunidade, e era um Hassid também de longa data, que pelo visto também foi Hassid, ainda do seu pai, do quinto Rebbe de Chabad, Admor Avshalom Dover. E aqui o Rebbe anterior, ele relata na carta um acontecimento, um pronunciamento do seu pai, do Rebbe Rashab, em relação à responsabilidade dos rabinos, que pelo visto esse rabino também esteve presente naquela ocasião, quando essas palavras foram ditas. E aqui nessa carta, o Rebbe anterior reforça esse conceito, relembrando o Hassid, desse ensinamento e dessa responsabilidade. Assim diz o Hayom Yom, nos conta o Rebbe anterior, que certa vez o meu pai, o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, disse a um Rav, assim ele falou para um rabino que tinha a missão e a incumbência, a responsabilidade de conduzir e dirigir espiritualmente uma congregação, uma comunidade. Assim falou o Rebbe Rashab, um rabino que se dedicava com empenho a avodá, serviço a Deus, e era muito perseverante em seu estudo. Ou seja, esse rabino não era uma pessoa qualquer, era um Hassid sério, uma pessoa que estudava a Torá, uma pessoa que se dedicava ao serviço espiritual, de elevação e evolução espiritual, servindo a Deus, se compenetrando na hora da reza, rezando com devoção, etc. E era muito perseverante no seu estudo, ou seja, um rabino que levava muito a sério tudo, não é? Mas mesmo assim, nós já vamos ver em que contexto essas palavras foram ditas. Ele falou para ele, havia lá alguma coisa que enfim, não estava ideal. E, na verdade, quando nós vemos a carta original extensa, de onde foi extraído esse parágrafo, na carta do Rebbe anterior, para esse Hassid, que também, anos ou décadas depois, também atuava como mentor, como líder comunitário, como rabino de uma congregação. Então ele diz: lembre-se, nos meus ouvidos ainda estão tintilando as palavras que eu ouvi do meu pai naquela ocasião, e pelo visto esse Hassid também escutou. Ele dirigiu essas palavras a um rabino, e esse rabino era uma pessoa muito séria, como nós falamos, só que na sua comunidade, naquela época, chegou ao conhecimento do Rebbe Rashab, Mora Shalom Dover, que o estado de manutenção do mikveh, da piscina de banho ritual, principalmente que as mulheres fazem a imersão mensalmente, etc., que isso não estava longe de ser o ideal, parecia que estava um pouco abandonado, ou seja, não havia um aquecimento dos recursos também naquela época, estamos falando há 100 anos atrás, ou coisa assim, então era muito mais difícil e complicado, mas para manter a água numa temperatura boa e agradável, principalmente no inverno, que lá é um frio tremendo, para que a água esteja aquecida, para que o mikveh esteja bem limpo, para que as condições de higiene estejam bem preservadas e assim por diante. E pelo visto, no mikveh daquela congregação, no banho ritual, na piscina de banho ritual daquela congregação, havia um certo abandono. E o rabino, ele se desculpou, dizendo que na realidade há um encarregado da manutenção do mikveh, que também era um Hassid, né? E que com certeza é uma pessoa temente a Deus, e que com certeza ele queria fazer o trabalho da maneira mais responsável, mais séria, mas talvez houve aqui um lapso, alguma coisa assim, né? Mas o Rebbe Rashab, como nós vamos ver, Admor Avshalom Dover não aceita muito essas desculpas, não é? Essas justificativas, e ele diz
ainda antes de chegar o trecho do Hayom Yom, que nós vamos continuar lendo, ele fala, esse rabino, saiba, porque esse rabino de fato, ele se dedicava muito ao estudo da Torá e à reza com devoção e etc., mas ele dizia a ele, saiba que todos os níveis espirituais mais elevados que uma pessoa pode obter, tanto intelectualmente através do estudo, erudição, como também emocionalmente através do serviço a Deus com devoção, com intenção na hora da reza. Porém, tudo isso é insignificante quando comparado e equiparado a uma mitzvah prática. Porque, no fundo, e quem conhece e entende a essência do judaísmo e até de acordo com os princípios místicos esotéricos, mais do que vale toda a meditação contemplativa, toda a erudição e entendimento, mais do que vale toda a emoção e devoção, toda a intenção e etc., mas quando se trata de uma mitzvah prática, seja qual for essa mitzvah, isso prepondera, isso tem uma importância maior acima de tudo, principalmente quando se trata de uma mitzvah tão importante como a imersão no mikveh. Continua o Rebbe Rashab, aqui o seu filho, o Rebbe anterior, está transcrevendo as palavras do Rebbe Rashab, que falou para um rabino, e ele está parafraseando isso para esse rabino. Né? Um rabino deve lembrar sempre e a todo momento que ele se encontra permanentemente sobre o limiar que separa aqueles que proporcionam méritos ao público daqueles que Deus nos livre e fazem o público pecar. Um rabino deve se enxergar, deve se encarar sempre, constantemente no limiar, como que ele está bem na fronteira, e dependendo de como ele vai agir, do cuidado que ele vai tomar, ou ele vai estar beneficiando o público, proporcionando méritos a toda a sua comunidade, ou Deus nos livre, ele pode estar até fazendo o público pecar. Todos os assuntos por ele tratados por um rabino, devem tocar no âmago da sua alma, literalmente, pois colocam em risco sua própria alma. Por isso ele nos fala que o rabino deve levar tão a sério a sua função, o seu desempenho, a sua responsabilidade como guia espiritual. Isso deve tocar a sua alma profundamente, porque diz o Rebbe, de fato toca. Essa responsabilidade é tão grande que se ele falhar, ele vai estar não só prejudicando os outros, mas em primeiríssimo lugar ele vai estar afetando e prejudicando a sua própria alma, a si próprio, se ele não desempenhar devidamente a sua função, o seu papel. Então aqui ele nos fala da imensa responsabilidade que recai nos ombros dos rabinos, que eles têm que se encarar sempre como no limiar divisório entre aqueles que irão beneficiar o público, ou Deus nos livre, e aqueles que vão acabar prejudicando-os espiritualmente. Interessante que no final da carta, um trecho que não está aqui no Hayom Yom, o Rebbe anterior prossegue dizendo para aquele Hassid, com certeza você se lembra também da voz, das palavras e a entoação do meu pai, né, o Rebbe, o Admor Areshab, quando dizia essas palavras, você se lembra do semblante dele, que o semblante dele, o semblante de um tzadik, era algo que irradiava uma luz especial, e como ele falava as coisas pausadamente e com serenidade, porém, ele diz, quando ele fez alusão a essa responsabilidade, a essa missão que recai sobre os rabinos, ele falou de uma forma emotiva, de uma forma que isso tocava ele tão profundamente que essas palavras foram mencionadas por trás de prantos, de choro. E esse choro do Rebbe Reshab, quando falava e descrevia a grande responsabilidade dos rabinos, aumentava cada vez mais. Quando ele falou essas palavras mencionadas no Hayom Yom, que o rabino deve saber se enxergar, um guia espiritual, um mestre espiritual, deve sempre se ver no limiar, na divisória, entre os que beneficiam, o Deus nos livre, aqueles que prejudicam. Se fala que quando ele pronunciou essas palavras, via-se já as suas lágrimas escorrendo pelo chão. Daí nós vemos o quanto o Rebbe Reshab assim nos relata o seu filho, o Rebbe anterior, o quanto ele enfatizava a grande responsabilidade, a seriedade do papel e da missão que compete a cada rabino, guia espiritual de uma congregação, de uma comunidade.